Então, eu sou Francesco Ballerini, eu tenho bacharelado em jornalismo e mestrado em comunicação social com ênfase em crítica de cinema. Trabalhei 8 anos no Estadão, no Grupo Estado. Eu comecei cobrindo televisão, depois houve uma abertura lá, eu comecei a trabalhar com crítica de cinema, fiz especialização em história de cinema também. E nesse período eu colaborei para várias revistas, como a Cult, a Quem, a Contigo. Trabalhei para a Rádio Eldorado também e para a TV Gazeta. E depois que eu saí do Grupo Estado, eu fui para uma instituição de cinema, a Academia Internacional de Cinema, onde eu fiquei 8 anos lá como coordenador geral de cursos, e é onde eu peguei um pouco da parte prática de fazer cinema. Fiz curtas com alunos, curtas por conta própria também, alguns roteiros. E desde então eu também estou dando aula, porque eu fiz mestrado nessa área, aula de cinema, aula de comunicação e tudo relacionado um pouco aos meus livros, né? O primeiro foi o Diário de Bollywood, que foi uma reportagem especial que eu fiz na Índia. O segundo é o Cinema Brasileiro no Século XXI, que eu fico muito feliz que é uma referência nas faculdades hoje, e eu uso muito ele em aula também. O terceiro é o Jornalismo Cultural no Século XXI, aqui na Faculdades Integradas Rio Branco eu dou aula de jornalismo, na área também de cultura. E o último é o Poder Suave, o Soft Power, que eu lancei em 2017, que fala sobre o poder de sedução e convencimento da arte no mundo, usando um conceito que foi cunhado pelo Joseph Nye, que é um sociólogo americano, um cientista político americano, foi cunhado nos anos 80, sobre o poder de sedução e convencimento da religião, da língua, da ciência. É muito mais eficiente do que o poder duro, hard power, que ele chama, né? Que é o poder militar, o poder econômico. Mas o meu livro eu só falo do âmbito de arte e entretenimento, não falo das outras áreas que o Joseph Nye aborda, mas fazendo um cruzamento também com uma teoria, com um pensador, que é o pensador que guia a minha pesquisa desde o mestrado, de tudo que eu escrevo, que é um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Ele tem conceitos como conceito de campo, de hábitos e conceito de poder simbólico e violência simbólica. É esse conceito esses conceitos eu faço um cruzamento, de certa forma inédito, entre soft power e violência simbólica. Tentei, pelo menos, para mostrar que Hollywood, que, por exemplo, que é o maior soft power brasileiro, mundial, ele é um grande soft power, mas também ele é promotor de uma violência simbólica em determinados momentos ou em determinados produtos, né? Então o livro aborda mais ou menos essas questões. E como foi que nasceu, como foi o processo para escrever, de pesquisa, de entrevistar, porque são várias entrevistas, e essa ideia de cruzar o poder simbólico com o poder suave e o poder que seria o hard power? Eu, quando eu estava terminando o jornalismo cultural, e eu lancei em 2015, então lá para 2014 eu entrei em contato com um artigo do Joseph Nye, e eu fiquei curioso, assim. O processo de escrever livro para mim é um processo que, quando eu tenho muitas ideias para livros, e a maioria morre porque eu faço um processo pessoal de deixar essa ideia na minha cabeça durante muitos meses para ver se ela sobrevive. E esse artigo do Joseph Nye não saía da minha cabeça. Eu fiquei pensando, uma pena que os livros dele, que são excelentes, abordam de maneira muito localizada o poder suave da arte do entretenimento. Eu não chamo de cultura, só para entender, porque a língua, a religião, o esporte são elementos da cultura, são manifestações culturais. Por isso que eu uso o termo arte e entretenimento. É esse o foco do livro, né? Então, portanto, é mais focado ainda. E aí vou tentar. Eu comecei a fazer uma série de pesquisas, li todos os livros dele, li um livro também de um americano chamado Jason Cronin, que fala sobre o soft power, o poder do soft power americano na América Latina. Então, ele fala muito do Walt Disney e tal. E fiquei sozinho no deserto, porque não tem muita bibliografia sobre isso no mundo. Entrei em contato com o Nye, que felizmente me deu uma entrevista. E aí o livro foi crescendo. A maior dificuldade que eu tive com ele mesmo foi o fato de que pouquíssimas pessoas queriam me dar entrevistas sobre esse tema,
porque ele é um tema tão específico que por exemplo, eu divido o livro em capítulos que são os que eu considero que são os maiores poderes suaves culturais no mundo. Então, por exemplo, quando eu chego para a arte renascentista, eu não conseguia falar com ninguém, porque nenhum especialista em arte renascentista queria afirmar para mim que a arte renascentista é um soft power importante para a Itália, uma vez que o Renascimento veio antes do surgimento do Estado italiano. Só que não era... Aí eu comecei a ver dificuldades de tentar mostrar para eles esse cruzamento. E aí pesquisadores teóricos são sempre meio refratários com aquilo que não foram eles que de fato pesquisaram ou têm um contato. Até que eu mudei de estratégia e comecei a pesquisar a fundo o poder dessas manifestações culturais, como a arte renascentista, a bossa nova, British Invasion. E aí, então, com base neste poder, nestes números, nesses dados, nessa influência de tanto mercadológica quanto comportamental, que daí eu comecei a buscar especialistas para me balizar também, para dizer, olha, de fato esse poder existe, né? Então, por exemplo, aí foi quando eu tive mais facilidade em que especialistas de arte renascentista puderam, então, com mais tranquilidade, sem precisar fazer esse cruzamento que eu faço no livro, dizer que, de fato, o Estado italiano hoje é o que mais herda as benesses da arte renascentista, que eu chamo do grande poder suave italiano. Então, é uma questão muito autoral minha mesmo, eu que estou levando esse conceito para o mercado, então por isso, e eu percebi que também, quando o livro foi lançado, não foi tão fácil das pessoas entenderem esse conceito, porque é pouco usado e tem sido pouco valorizado em alguns países hoje por conta da subida do hard power em determinados governos, né? Sim. E considerando que você foi para o cinema, tanto como professor, como cineasta, e trabalha com jornalismo cultural, seria esse o maior poder suave sobre você, sobre a sua vida, que teve realmente impacto? E depois do cinema, quais os outros dois que estão presentes no livro você consideraria mais fortes também? Para minha vida pessoal, o cinema na verdade, assim, o cinema ele pode ou não ser um poder suave, né? O cinema brasileiro não é um soft power importante para o Brasil. O que também me trouxe outra dificuldade, porque quem escreve o prefácio do meu livro é o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, e ele queria falar da importância do cinema brasileiro, só que frente aos demais aqui no livro, não tem tanta importância assim, né? Então eu dei uma arrumada, pedi para ele mudar um pouco, falar um pouquinho mais de televisão, porque a telenovela brasileira é um grande soft power, né? Mas para mim, sem dúvida, Hollywood. Eu me lembro claramente do primeiro filme adulto que eu assisti com meus pais no cinema, foi o Ghost, em 1990, se eu não me engano. Fez com que eu assistisse o primeiro Oscar em 91, que ele foi indicado, acho que a atriz coadjuvante, se eu não me engano. E me lembro de todos os filmes infanto-juvenis que eu assisti no cinema, no interior. Então, Hollywood é realmente o poder suave que mais influenciou a minha vida e o meu comportamento também, as escolhas profissionais. Agora, durante a faculdade, por exemplo, de jornalismo, a bossa nova foi muito importante. Eu me lembro de detalhes da aula de música que falava da importância da bossa nova no Brasil e no mundo. Então, ela foi muito importante e inegável a telenovela, né? Porque a telenovela acompanha a gente desde pequeno. Eu me lembro, a minha mãe é uma grande noveleira, então eu me lembro de todas as novelas que eu assisti com eles na sala de jantar, na sala de estar, e então é um soft power importante também para mim. E nesse sentido, 3 grandes produções que te marcaram tanto pela história quanto pela trilha sonora. Produções do cinema? Isso. Bom, o primeiro, sem dúvida nenhuma, você pode pegar meu celular. O primeiro assim, corre minha vida o tempo inteiro, que é o 2001, que é... Comprovação de que está presente. Que é, na minha opinião, o maior, quando eu brinco em sala de aula, eu brinco com os alunos que é o maior filme já feito por um ser humano de todos os tempos, de todos os momentos, incluindo o futuro em todas as galáxias, e não deixo eles discutirem isso. Por N razões inclusive pelas quais eu dou vários cursos sobre o Stanley Kubrick. Ele é impecável, o filme me mexeu com... Eu me lembro
Eu me lembro do primeiro dia que eu vi, eu sei como eu vi, eu fui de bicicleta em Ubatuba, numa locadora, eu estava indo escondido com a minha então namorada, que vai se tornar a mãe da minha filha no futuro, e pegamos o 2001 e eu fiquei obcecado por esse filme a partir de então. Esse é o meu filme mais importante. Eu queria citar uma produção brasileira, eu acho que Central do Brasil mexe demais comigo, eu acho que é a melhor produção brasileira dos últimos 30 anos, porque ele consegue ser um filme autoral, você vê a mão de um diretor ali, você vê uma atuação impecável de todos os atores, e que está fazendo 20 anos, inclusive em 2018, e acima de tudo você vê também um apelo a um grande público. É um filme que consegue ser autoral e consegue falar com um grande público. Então, eu acho impecável, né? Mexe com o coração, mexe com a cabeça, fala de desigualdade social, impecável. Foi aplaudido, não é à toa que foi aplaudido durante muitos minutos de pé no Festival de Berlim, quando ganhou. E é o nosso Oscar injustiçado. Sem dúvida nenhuma, a atuação da Fernanda Montenegro é muito maior do que a Gwyneth Paltrow, pelo Shakespeare Apaixonado. E a terceira produção, para mim, importante, é uma produção de um diretor austríaco chamado Michael Haneke. Ele tem diversos filmes que são maravilhosos, mas um filme dele que eu gosto muito é difícil dizer, mas A Fita Branca, que ganhou, se eu não me engano, o Oscar ou Cannes, e fala sobre a educação na Alemanha pré-Primeira Guerra e como a educação pode ser um incubador fascista também. Então esse diretor é fundamental. Eu tenho que citar um quarto de filme, o diretor, que é o Lars von Trier, e o Anticristo do Lars von Trier também mexeu muito comigo. Eu fui no cinema sozinho, no Espaço Itaú, e eu lembro que eu chorei copiosamente porque fala sobre a perda de um filho, e a minha filha tinha a mesma idade do menino do filme, e eu tive um processo de empatia que é muito raro que se tem no cinema hoje. E eu acho o Lars von Trier e o Michael Haneke geniais, assim. Nunca acima do Kubrick, mas vivos eles são, na minha opinião, os melhores. Então, se tivesse um filme para você escolher, ao invés de ser do Kubrick, seria meu, que você fez, você teria orgulho de dizer, eu fiz, seria o 2001? Seria o 2001, sem dúvida. Se eu tivesse feito 2001, eu nunca mais faria mais nada depois, porque eu nunca mais conseguiria fazer nada melhor. É como Orson Welles, que fez Cidadão Kane, e nunca mais ele fez algo acima do Cidadão Kane, né? Eu acho que o Kubrick, eu acho que nenhum filme supera 2001, mas ele consegue ser excelente depois, né? Com Nascido para Matar, com Laranja Mecânica, ele ainda consegue ser espetacular, mas 2001, você num filme de 2 horas e 30, 2 horas e 25 mais ou menos, falar de um tempo dramático que vai do surgimento da humanidade até a descoberta do sentido da vida, que a gente não tem nem como calcular esse tempo, porque a gente não descobriu o sentido da vida ainda, só um gênio consegue fazer isso, né? E ele consegue muito bem. Legal. E com essa trajetória toda, como foi a decisão de empreender? Foi uma decisão, foi um impulso? Aconteceu rápido, assim? Então, eu fundei em 2007 a Ethos Comunicação e Arte, e depois entrou uma sócia junto comigo, a Leilane Vasconcelos, que trabalha com marketing e branding. E assim, essa ideia era meio que a foz da minha carreira, porque eu fiquei uma década praticamente em imprensa, então eu trabalhei para muitos veículos. Depois eu fiquei uma década praticamente na docência, na qual eu não saí até hoje, mas enfim, já estou há uma década. E aí a Ethos, ela junta as duas coisas, ou seja, a ideia era criar uma agência multiplataforma que atendesse unicamente artistas. Então, a gente trabalha com músicos, com escritores, com dramaturgos, com atores, com artistas visuais cineastas, diretores, nas necessidades que eles têm, tanto de comunicação estratégica, que envolve sites pessoais. A gente tem um produto chamado Celebrity Branding, que embora tenha esse nome gringo e tal, é como você faz a sua marca pessoal tornar mais visível, né? A gente usa muito isso para atores, e também produção de conteúdo, ou seja, muitos desses caras precisam de um bom texto, de um bom site, de um livro para contar as histórias deles, e a gente trabalha com isso também.
esses são os dois braços importantes da Ethos, e o terceiro é um braço de chamado formação profissional, que é onde a gente oferece cursos muito voltados para a prática na área de comunicação e arte, então tanto cursos como jornalismo cultural, quanto roteiro, quanto a escrita criativa, então são cursos que o perfil do curso da Ethos tem uma exposição teórica, mas depois no final eles fazem algum trabalho prático, publicam, filmam, etc. Então são esses três braços que a Ethos trabalha, e a gente está muito feliz porque ela tem crescido muito rapidamente. A gente tem está fechando parcerias com grandes empresas do setor de livrarias, de salas de cinema, para fazer cursos customizados para eles, né? E atender também, e eu acho que o que é legal para quem está vendo, a gente tem um setor no site da Ethos que se chama Aperitivos, que é um lugar que a gente vai atrás dos artistas para colher depoimentos deles sobre o que é a arte para eles, o que é a música, o que é o cinema. E a gente deixa um vídeo de 5 minutos em que pessoas bem importantes do nosso cenário artístico falam o que é a importância da arte para eles. Legal. Então conta pra gente qual a proposta dos cursos que a gente vai desenvolver uma parceria para quem for assistir o vídeo, já ficar preparado aí para a ideia e o projeto para apresentar para vocês. Legal. Olha, a Ethos está fazendo uma promoção exclusiva para vocês do Cinema Sim, que é assim, a gente vai ter um pacote de 3 cursos, todos da área de cinema, agora em julho de 2018. E para todos esses cursos a gente vai oferecer bolsas de 50%, 25%, né, para quem participar da nossa promoção cultural. Então a gente vai ter 3 cursos, um se chama Curso Prático de Cinema, na qual os alunos vão ter passar por todas as áreas do cinema, entender na teoria e na prática, e no final eles vão fazer um curta-metragem que vai sair editado por eles, né, pelo grupo que eles vão participar. Um outro curso é um curso de roteiro, que em 2 semanas os alunos fazem um roteiro de um curta-metragem, começam esse roteiro, né? E um terceiro é um curso de história do cinema. Esses 3 cursos se complementam, na verdade, eles estão em horários diferentes, mas as pessoas podem fazer, inclusive, todos eles para passar as férias mesmo estudando cinema. Para cada uma desses cursos, a gente vai oferecer uma promoção cultural que o internauta pode mandar para nós. A gente vai oferecer o ethoscomunicaçãoearte.com.br, vai mandar para a gente, a promoção, a melhor ideia de um roteiro, o ponto marcante da história do cinema para a pessoa e por quê. A melhor resposta, o melhor texto vai ganhar essas bolsas. Então participe, porque são cursos que dão um belo certificado para formação profissional no mercado. Então aproveita. É isso aí. Quero que você deixe um convite para as pessoas para lerem o livro, conhecerem a Ethos, os cursos que tem lá, eventos que possam ter. Tá. E o que mais você... Bom, eu acho que o Poder Suave ele chega no mercado num momento interessante, porque a gente vive um momento mundial onde o poder duro, o hard power, ele tem causado estragos muito grandes nas mãos de líderes como Vladimir Putin, Donald Trump, estragos há anos em países como Síria e em outros países que estão em conflitos constantes e tal. E esse livro quer mostrar que existem poderes mais eficientes do que as armas, do que a coerção militar, a coerção econômica, e mostrar os resultados desse poder, que também podem ser resultados muito positivos. Então, em cada capítulo eu mostro como esses países ganharam muitas coisas, não só no turismo, mas em economia, em prestígio internacional, graças ao poder suave que eles têm, inclusive citando a Rússia, por exemplo, cujo grande soft power russo é o balé. Então, o leitor vai entender, por exemplo, por que cada comitiva diplomática do governo russo, em grande parte, dependendo da importância dessa comitiva, eles levam grandes bailarinos do Bolshoi para apresentações nos lugares onde eles vão fazer as suas negociações diplomáticas e tal. Né? Por que bailarinos? Né? Então, isso porque são grandes soft power da Rússia. E o Brasil tem 3, né? O Carnaval, a Bossa Nova e a telenovela. Então eu conto um pouquinho
por que a gente chegou a ter esses 3 soft powers tão importantes. E eu queria convidar para conhecerem também a Ethos, né? A Ethos Comunicação e Arte, que tem cursos voltados para arte e cultura e comunicação. A gente tem uma equipe de especialistas nessa área, então a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está há anos no mercado, então venha conhecer a gente e a gente tem promoções lá bem especiais.